A graça e a paz daquele que é o príncipe da paz. Meus irmãos, que satisfação estar mais uma vez para falarmos, pensarmos sobre as coisas do reino de Deus. Hoje eu quero falar de um crente rebelde, um crente que não era tão crente. É sobre Acã, um crente rebelde. É sobre esse ponto que eu vou falar. O texto está no capítulo 7, do que alguns consideram o Hexateuco, que nada mais, nada menos é o livro de Josué. Josué saiu do Egito com todos os hebreus. Somente ele e Caleb, com as duas famílias, chegaram à terra prometida. Mas, para chegar à terra prometida, teriam que passar por Jericó, que era realmente uma fortaleza, na época um lugar praticamente intransponível para a tática militar daquela época, e todos se dobravam diante de Jericó. No entanto, era uma cidade pagã, pervertida, e o povo do Senhor iria passar por ali. Se eles continuassem ali, o povo do Senhor estaria sujeito às divindades e os deuses de Jericó. Eu vou ler o capítulo 7, versículo 13 de Josué, que diz: Disponte, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Josué tinha vencido Jericó pelo poder de Deus, com as armas que não foram outras senão o louvor e a adoração, a obediência. Podemos ver para os nossos dias a importância que o Todo-Poderoso, o Eterno e Altíssimo Deus dá à obediência, ao louvor, à adoração. Venceram aquilo que era considerado impossível, porque Israel, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, serviam e criam no Deus das coisas impossíveis. Que Deus você crê? Das coisas impossíveis? Será que mudou o poder dele daquela época para os nossos dias? Naqueles dias de Moisés, de Josué, a luta era contra a carne e contra o sangue. Hoje a nossa luta é contra as potestades do inimigo que está ao nosso redor, invisível. E isso é um grande perigo. Depois da grande vitória, Josué diz ao povo: reúne poucas pessoas e vão agora tirar do nosso caminho a cidadezinha pequena, um povo pequeno, Ai. E os crentes foram derrotados. E isso foi uma coisa absurda. Josué fica indignado, rasga suas vestes e vai aos pés do Senhor, que tem a solução. Muitas vezes o crente faz as coisas até escondida do pastor, não tem problema. Do ministério também não tem problema. Mas o Altíssimo, o onipresente, vê, sabe. Quando você lê as cartas do Senhor a João, no livro das Revelações, que é o Apocalipse, ele diz: ando no meio da igreja, conheço as tuas obras. Muito fácil quando a gente ouve a palavra, conheço as tuas obras. Cuidado, muitas vezes
obras mal feitas. Vejamos o caso de Caim e Abel. Os dois estavam oferecendo sacrifício. Um foi rejeitado, mas era sacrifício ao Criador, a Yahvé. Nadab e Abiú estavam trabalhando na casa da congregação, mas foram queimados, dizimados pelo poder de Deus. Por quê? Apresentaram coisas erradas. E nesse texto nós encontramos um caso muito interessante, que foi naqueles dias trazendo um prejuízo tremendo à nação hebreia. E hoje em nossas igrejas temos muitas vezes muitas coisas um tanto escondidas, que não faz mal, que não tem problema e vai passando, mas o Deus é o mesmo, a sua santidade é a mesma, e ele diz agora a Josué: santifica o povo, lembrando, aquela época estava na lei mosaica. Hoje, pastor Nicodemos, estamos na lei, na graça, é verdade. A graça não anula a santidade, a responsabilidade do crente. E aí tem esse caso de Acã. Ele viu a vitória, participou da vitória contra Jericó, levou alguma coisa que o Senhor tinha dito: não leves. Por quê? Quando o Senhor dar uma ordem, minha sugestão é você cumprir. Cumpra, porque quando ele dizia: tomai posse do despojo de guerra, o povo podia pegar o que quisesse. Nesse caso, ele tornou maldito, anátema. Por que ele fez isso? Repetindo, muitos deuses, estátuas, coisas nocivas a Yahvé tinha em Jericó. Se eles pegassem o despojo e levassem, com certeza iria levar para o meio do povo de Deus estatuetas, astarotes, amuletos e divindades pagãs. E Deus queria naquela época e quer nos dias de hoje santidade. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz: sem a paz e a santificação ninguém verá ao Senhor. É interessante que muitas vezes eu pergunto, e às vezes a pessoa chega e diz assim: eu não sou santo, mas estou em processo de santificação. Eu não tenho muita certeza da minha salvação, mas eu luto para não perder, porque o crente pode perder a salvação. São dois assuntos que eu vou deixar para outro dia, porque são muito divergentes os pensamentos, inclusive. Mas quero te dizer uma coisinha muito interessante. Se no arrebatamento tiver crente em processo de salvação ou de santificação, eu lamento, no céu não vai entrar ninguém em processo de santificação. Ou entra o salvo, lavado, remido no sangue de Cordeiro, que aí passa a ser santificado, passa a ser um santo, ou então não vai subir. Isso através do processo da morte ou do arrebatamento da igreja. Então a ordem do Senhor foi a Josué: santifica o povo, porque há coisas malditas no meio de Israel. Quantas vezes vemos. Eu já tenho alguns dias que eu estou na igreja. Já tenho alguns dias. Fui nascido e criado, graças a Deus, no Evangelho. E já vi Deus operando de diversas maneiras. Vi pessoas chegar de muleta, andando, e era conhecido na minha cidade. E sair andando, glorificando ao Senhor. Vi muitas vezes a ação do Espírito Santo. O culto que não houvesse conversão, batismo no Espírito Santo, renovação, profecias em línguas com
a explicação, o pastor reclamava. Hoje quase isso não acontece. Por quê? O tempo passou, a moda chegou. Isso é uma das coisas que, como pastor, me preocupa. O modismo, o mundanismo na igreja, trazendo coisas anátemas ao Senhor e neutralizando a ação do Espírito Santo. Acã é um tipo de crente desobediente. Não siga seu exemplo. Acã chegou e viu uma capa bonita. Ora, o que é que tem? Não tem problema. Sai andando e encontra uma barra de ouro. Até hoje, uma barra de ouro é uma barra de ouro. Vai ajudar bastante. Mas o Altíssimo disse, não pode pegar nada. Deixa tudo para ele. Ele desobedeceu a voz do Senhor. Consequências sérias para a nação de Israel, para o povo do Senhor, que foi abatido diante de um inimigo aparentemente pequeno. Aparentemente pequeno, mas foram punidos pela desobediência de um homem. De pequeno proporção foi aquilo que ele levou. O despojo deveria ter sido enorme, rico, mas a ordem foi não trazer. Agora pagaram caro. Quantas vezes o pastor da igreja, a própria igreja, sofre com pequenas coisas anátemas, escondida dentro do meio do chamado povo de Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Foi a voz vaticinada pelo profeta, mantendo a devida distância, proporção e santificação e respeito. Eu quero te dizer, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, a santificação, Deus, nessa dispensação da graça, ainda faz necessário. É claro que nosso dia a dia, é claro que o modismo vem devagarinho se infiltrando na igreja. Eu fiz uma live um dia desse, falando sobre Neemias, reedificando os muros de Jerusalém, porque os muros estavam caídos, estão derrubando nossos dogmas, que são os muros da nossa fé, estão mexendo nas partes importantes do cristianismo com o politicamente correto. Isso não faz mal, faz. É só uma capa, é somente um pequeno despojo, é somente uma peça de ouro, faz mal. O Senhor disse para não levar, não leve. O Senhor disse para levar, leve. Meus queridos, não quero tomar tanto o vosso tempo. Creio que Deus mandou essa mensagem para você. Se você assim entendeu, dê uma glória a Deus e assiste o próximo. Sugiro inclusive a você para procurar no Instagram e ouvir com alegria a voz alegre da minha cantora preferida, Carol Braga. Ela tem uma série de músicas. Se eu fosse indicar, teria que fazer uma lista enorme. Selecione uma e fique se deleitando na alegre voz da Carol Braga, uma voz ungida para continuar este som e esta mensagem, creio eu, da parte de Deus para cada um de nós. Até a próxima, se o Altíssimo assim permitir.